começou. Então, aí só voltando então, a questão, como é que a gente tinha parado na última aula, que faz muito tempo, né, porque teve a semana universitária. Então, retornando um pouco, a gente tinha visto a noção de Cora, que é essa noção de território, que é a palavra com a qual se diz território em grego. A gente vai ver agora o texto da Canquelã, que ela vai falar exatamente dessa ausência de termos para dizer paisagem em grego, então que a paisagem ela sequer é convocada, porque não há sequer uma palavra para comportar esse elemento que nós chamamos de paisagem, então, que nem a cor azul, né, como ela vai dizer, ela vai pegar um pouco esse mote da cor azul, porque o azul seria aquela cor que você convocaria como um elemento chave para falar da Grécia, e essa palavra não é grega, ela não existe em grego, existe a noção de ciano, mas que é muito mais uma noção de camadas de escuro, né, que formariam a profundeza ou a superfície do mar, e o mar muito mais entendido como ou azul, ou verde, ou ocre. Então, essa questão de que a própria palavra não existir mostra que não há como pensar a paisagem grega do mesmo modo que nós pensamos. Aí a gente pegou a noção de Cora a partir do Derrida, que é uma noção que ela não avança, que a Canquela não toca nessa noção, mas é uma noção também de algo que comporta os elementos, só que não tem nenhuma qualidade em si mesmo. Então, é uma espécie de receptáculo, e aí a gente trouxe um pouco aquela ideia que, para puxar para o nosso tema, de que essa ideia de que a Terra é a mãe ou a ama, né, ou que ela é o receptáculo, ela tem ressonâncias também nesse imaginário da conquista da Terra, né, e da conquista da Terra, muitas vezes simulada, muitas vezes alegorizada na conquista da mulher, né? E do elemento sacrificial, como diz a Lina Chouard, naquele texto que vocês mandaram, da figura indígena. Na verdade, aquela imagem, a Moema Morte, que na verdade é uma imagem do século XIX, e esse indianismo do século XIX, ele tem toda uma característica específica, mas existe uma outra, que é um par, que é o tamoio morto. Então, não é apenas a mulher, é a ideia do sacrifício que vem dar à luz a uma nova nação. Então, isso vocês vão ver no Uruguai de outro modo, mas também a figura do índio no Uruguai, ela é sacrificial, e a gente vai ver, inclusive, isso no alto, que seria o alto chileno da Araucânia, em que o índio ele é crucificado como uma espécie de Jesus. Então, tem todo esse elemento que desde um elemento que passa pela noção de catequese, que está perpassado por essa noção, mas também essa ideia sempre de um sacrifício, como a gente trouxe na noção de Cora. E a gente terminou a aula passada, e eu vou deixar esse texto depois lá para vocês, tá? Porque, na verdade, tem bem formato de texto, trazendo uma questão da Canquela, que, na verdade, está no final desse texto que a gente vai ler agora, que é a ideia de que a noção de paisagem, ela aparece na Holanda, e a gente vai ver pouco por quê, mas principalmente ela é uma noção renascentista, que tem a ver com essa noção de perspectiva, porque tem a ver com colocar as coisas juntas. E aí eu recuperei para vocês esse elemento do Burckhardt, quando ele vai pensar, então, de onde vem um pouco essa ideia de que a paisagem ela é uma criação renascentista, que tem um pouco a ver também com essa construção da noção de renascimento que vem do Burckhardt, né? Que é a noção de que, de repente, no Renascimento, algo daquilo que era um véu ou uma coletividade muito fixa na Idade Média se rompe. Isso acontece na Itália porque a Itália já tinha laços frouxos de vassalagem, que eram os laços medievais. E brota dessa ruptura a ideia do indivíduo, né? Desse indivíduo que se constitui contra o todo e não a partir do todo. E aí o Burckhardt vai pegar várias dessas questões, por exemplo, a comédia renascentista, ela é uma comédia de mal dizer, né? Ela fala de uma personagem e não tem aquele elemento medieval da comédia que é rir das profissões, por exemplo, que é rir de uma espécie de coletivo. A outra questão que ele pega também é a noção medieval de que você participa de uma guilda. Então,
Então, a sociedade ela é constituída, né, na verdade, de corporações de ofício. No Renascimento, isso entra em crise, né? Então, isso é diferenciado, e, portanto, o Renascimento então, teria essa construção. A Itália teria sido o lugar em que, pela primeira vez, haveria essa construção individual, inclusive a construção do Estado como obra de arte. E aí a gente vai ler um pouco essa questão do Maquiavel. O que choca um pouco, entre aspas, no Maquiavel, é exatamente esse atrito da filosofia política, ou daquilo que vai se constituir depois como filosofia política, com elementos que são do aqui e agora. Então você vai falar da constituição de cidades e de sociedades que existem, e como elas podem ser bem ou mal conduzidas, não de um ponto de vista moral, né? Porque às vezes ele lança a mão, inclusive, de elementos que parecem alusivos à violência, né? Qual é a melhor forma de governo? É aquela que melhor, que mais tempo mantém unidas as partes de uma sociedade, quem que é o príncipe. Então, tudo isso parece muito novo, realmente. E na questão do próprio Burckhardt, ele vai falar do nascimento da paisagem a partir de uma leitura que ele faz do Petrarca quando ele sobe num monte em Avignon para descortinar a vista da paisagem. Então, seria a primeira vez que um indivíduo se põe diante do mundo como um sujeito diante de um objeto que se descortina para ele como vista. Aí eu li para vocês esse trecho, né, em que o Petrarca sobe na montanha. O próprio Burckhardt diz que ele não tem palavras para dizer a paisagem. Na verdade, nem no livro África, que é o livro do Petrarca, que deveria ser a descrição da costa africana, ele não descreve a paisagem, mas porque ele ficou aterrado pela vista. Então, quer dizer, a construção do Burckhardt, que é muito interessante, é essa, de que o sujeito se põe diante da paisagem. Eu quis trazer um problema, porque é problemático pensar essa questão, na verdade, do Burckhardt. Ela já não é tão aceita hoje em dia pelos historiadores e pelos pensadores do Renascimento, porque quando Petrarca sobe no monte, em Avignon, na verdade, se você continuar lendo o texto, ou seja, o Burckhardt leu só o pedaço que interessava para a tese dele. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que o que o Petrarca fez quando ele subiu o monte não foi descortinar a paisagem, foi ler Agostinho. Ou seja, foi fazer exatamente aquele movimento agostiniano de que, perdido no mundo, você se volta para a sua racionalidade orante, né? Você se volta para dentro. Então, desconstruindo um pouco também essa construção muito cristalina do Renascimento como uma espécie de ruptura. Mas a Canquelin vai fazer um pouco esse desenho, a gente vai falar depois disso quando eu mostrar o PowerPoint para vocês, de que a noção de perspectiva, que ela põe como sendo uma noção eminentemente renascentista, e também é problemática essa questão do que seria a noção de perspectiva. A gente vai ver um pouco paisagens antigas e tal, se essa noção existiria. Eu acho, do meu ponto de vista, do que eu penso, é que a construção perspectiva, tal como ela é pensada no Renascimento, não existe na Antiguidade, realmente. Você tem outros modos de conceber essa espacialidade, a profundidade espacial, mas não a noção de perspectiva. Mas por que a noção de perspectiva interessa tanto, e a gente vai ver isso ao final com a Canquelin? Porque é a noção de pôr junto. A perspectiva, ela põe no mesmo espaço os elementos visuais, e não de modo separado, como a gente vai ver tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. Na Idade Média tem uma árvore voando, uma casa aqui, um castelo em cima da cabeça, porque o que interessa são os elementos que circunstanciam essa cena, porque o que interessa é a ação, é a história, e não a paisagem. E como isso vai cada vez mais ganhando espaço a partir do Renascimento, e se constitui como tema a noção de paisagem na Holanda. E aí a gente vai depois pegar essa tópica, eu vou falar para vocês mais no slide do que a partir do texto da Canquelin, pegando uma questão que é mais sociológica do que filosófica, tá? O porquê a Holanda constitui essa noção de paisagem, porque ali se constitui uma noção de paisagem que é separada da noção de história e de outros gêneros. Por exemplo, a paisagem, se vocês pensarem aqui, vou pegar um quadro que todo mundo conhece, a Mona Lisa. A Mona Lisa é o quê? É uma mulher fazendo assim, e atrás dela tem uma janela, então há um corte. Se vocês já lembram da Mona Lisa, há um corte, ela não está naquele cenário, o cenário está lá atrás. E sequer há uma relação perspectiva entre ela e o cenário. É como se tivesse é como se ela tivesse assim, uma cena, tipo essas que a gente põe atrás da cabeça. Podia pôr, né? Gente, genial. Eu vou pôr uma cena daquela da Mona Lisa atrás de mim, fica assim.
É mais ou menos isso, é um corte. Ela não está no mesmo espaço. Então, essa ideia de uma janela que está atrás. E como a paisagem, ela é a integração desses elementos. Uma das primeiras paisagens, enquanto, vamos dizer assim, gênero, porque não é um gênero, depois a gente vai comentar isso, teria se constituído naquela pintura que eu coloquei para vocês lá no Aprender, que é a Tempestade do Giorgione, que é uma pintura muito estranha, tá? Na minha concepção, tá? Na minha posição de história da arte, de historiadora da arte, que eu já fui alguma vez na vida, eu acho que ela é uma paisagem em detrimento da história, porque há uma história ali assim, aquelas personagens não estão ali à toa. Tem uma mulher. Vocês estão gravando isso, né? Mas tem uma mulher nua, ia falar de uma mulher pelada, tem uma mulher nua dando de mamar, sentada no mato. O que ela está fazendo lá? Do outro lado do rio tem um cara que está olhando para o além. O que significa isso? Você colocou lá, você não colocaria, essas personagens não estão ali. Aquilo que a gente, né, nós contemporâneos, pensaríamos, a gente só coloca umas pessoas lá na paisagem, sabe quando a gente vai lá naquela loja de pintura lá perto do objeto encontrado, aquela Casa das Artes, e compra aquelas bonequinhas para colocar em planta, em arquitetônica, você compra uns decalque, né? Então você compra um monte de bonequinho, um monte de gentinha, só para dar escala, e um monte de arvorezinha. Não é por isso que aquelas personagens estão lá, que você não ia colocar uma mulher nua, dando de mamar, que é uma coisa super específica. Mas, em detrimento dessa história, que a gente não consegue mais recuperar, há inúmeras, a Canquelin diz, né? Há inúmeras hipóteses, tá? Do que está acontecendo naquele lugar. O que se sobressai ali, o que toma a cena é a paisagem, integrada com as personagens. Então, é um pouco essa questão que a gente vai ver. E eu vou lá para o texto da Canquelin, então ela vai falar assim, primeira questão que ela vai pôr é uma questão que eu acho que é muito importante para nós, porque ela é uma questão que vai retomar alguns elementos do Benjamin, e uma coisa que a gente discutiu lá no Zap, que é um texto que talvez fosse muito interessante ter sido chamado aqui a questão, que é a questão da técnica, ou outro texto do Heidegger, que é citado pela Canquelin mais de uma vez, que é a origem da obra de arte. Que é essa ideia um pouco de como a terra e a obra se articulam, e a questão da origem da obra de arte a partir da questão do Heidegger. Só que a Canquelin, ela começa dizendo, o texto se chama... diga. Professora, eu li o texto, as duas primeiras partes, não cheguei à terceira. Mas tem dois pontos que eu te pediria que comentasse antes de um pouco mais à frente. Primeiro, a definição que ela dá de paisagem, que eu achei assim super interessante. Paisagem como um conjunto de valores ordenados em uma visão. Tá? Um conjunto de valores ordenados em uma visão. E outro momento é que ela diz que nós vemos o mundo a partir das nossas referências culturais. A própria paisagem, quando ela fala daquela casa, aquela casa que a mãe descreveu para ela e que ela constrói na cabeça como aquela paisagem, aquele jardim, ela diz que essa paisagem não poderia ter sido construída sem as referências culturais que ela tem, por exemplo, de Cézanne, de Renoir, depois ela fala, inclusive, de Proust, de Virginia Woolf. Ela diz assim, que a construção da paisagem depende das nossas referências culturais, não só pictóricas, mas também literárias, culturais, de uma maneira geral. Então, a primeira questão, quando ela fala que a paisagem olha o que a Márcia fez lá, botou a Mona Lisa, é que a paisagem é o pôr junto, é um pouco essa ideia renascentista. O que nós chamamos de paisagem? Exatamente essa questão renascentista de pôr junto, por exemplo, aqui no Leonardo, já que está aqui em tela, você põe no mesmo espaço, que é o que a gente chama de perspectiva aérea, na verdade, a montanha, o longe da montanha, a proximidade da água, mas eles estão no mesmo plano, eles estão, de alguma forma, integrados numa vista. A gente vai ver depois como na Idade Média isso não faz muito sentido. É a ideia de uma pintura que é sintática e de uma pintura que é paratática. A paratáxi só põe uma coisa do lado da outra, né? Agora, quando você compõe, a palavra composição é pôr junto.
Então, a paisagem, ela depende dessa noção de composição. Agora, a segunda questão que você pôs, Adira, é que é exatamente o que ela vai colocar. Ela começa o texto, eu não coloquei para vocês essa primeira parte, que ela começa o texto narrando o jardim da mãe, né? A mãe como a mãe viu o jardim. Porque assim, a gente tem essa ideia de paisagem exatamente como uma ideia de algo que está lá desde sempre. E a paisagem como algo de mais substância pré-existente, e que quando eu olho a natureza como ela tem algum elemento de pureza. E o que ela vai trazer é exatamente o contrário. Não que a mãe dela não estivesse vendo realmente o fenômeno desse jardim, e esse jardim aqui agora, mas que o fenômeno desse jardim só pode ser convocado, só pode ser posto, porque a mãe, mesmo sem saber, ela teceu, vamos dizer assim, todos esses elementos históricos, que é um pouco o que ela vai falar mais para frente, por isso que eu acho legal citar essa questão, que o grego não conseguiria pensar a paisagem grega tal como nós pensamos, porque ele não tinha uma concepção mental de azul, sabe? Então, essa questão assim, de não ter a palavra, não é só não ter uma palavra, é não ter um modo mental de conceber essa imagem. E aí, um pouco essa questão, ela chama... Fala, Rafael. Mas lendo uma coisa, aproveitar que você acabou de comentar, como que a gente sai de uma técnica para uma representação mental? Como que, a partir da perspectiva, que é, tipo, de certa forma, uma invenção, é uma enganação da visão, porque é simplesmente um plano bidimensional que se forma um fundo, a gente chega numa representação mental de paisagem. Como que dá esse pulo? Que ela não chega a comentar, né? Mas aí eu fiquei pensando, como que de uma técnica de pintura a gente assimila, faz toda uma construção mental, cultural e social de paisagem. Então, mas a gente podia pensar o contrário, Rafael, assim, como que porque você está pensando assim, a técnica, que é uma técnica, né? A perspectiva é uma técnica. Agora, essa técnica ela gera uma sensibilidade, ela gera um modo de ver. Agora, a gente podia pensar a gênese dessa técnica, que é um pouco isso que ela vai colocar. Essa gênese dessa técnica, e aí eu vou trazer um pouco essa questão para próximo da noção de origem, tal como o Benjamin pensa. Então, a gênese, ou seja, esse modo de conceber o espaço, ele só se dá a partir de vários elementos que são de constituição social, histórica. Existe um texto que eu estou lendo para uma outra coisa que chama perspectiva como forma simbólica. A perspectiva, que é do Panofsky, né, do Irving Panofsky. A perspectiva, ela não é um modo geométrico de ver, ela é uma forma simbólica de conceber o espaço. Então, ela é um modo mental que vai se constituir numa técnica. E aí é toda uma questão que a gente vai recuperar, inclusive o Benjamin vai trabalhar muito isso. A gente sempre pensa que é a técnica que carrega a forma da percepção, mas a gente pode pensar que elas andam juntas. Por que uma técnica é convocada? Não é que os gregos não saberiam descobrir a perspectiva, eles não descobriram a perspectiva porque ela não era... Porque não havia essa necessidade, num certo sentido. Não era uma pergunta que você se punha na época. Fala, Diego. Não? Então, só assim, voltando um pouco assim, só para vocês vão entender um pouco melhor, ela chama as formas de uma gênese, né? Então, por que ela está querendo dizer isso? Ela é sobre a questão, então, da gênese, que sempre resvala numa questão... Peraí que tem uma pessoa que precisa entrar aqui. Numa questão ontológica. Então, você vai pensar a natureza, num certo sentido, como algo que já estava lá. E aí ela vai citar isso na página 39, ela vai dizer assim, então você está falando da construção da paisagem na Holanda, a partir da perspectiva, só que aí você vai pensar, aqui, ela diz, na página 39, convoca-se uma ontologia que torna vã toda a discussão sobre um provável gênese. Que forma simbólica a paisagem tenha se constituído no decorrer dos séculos é, então, inadmissível, pois se a paisagem é identificada como a natureza, ela esteve presente desde sempre. Sempre houve paisagem, não é? Então, essa ideia do jardim da mãe como uma espécie de pré-existência. E por que ela traz essa questão? Exatamente para desconstruir essa questão. E ela vai trazer essa questão, então, da gênese e de uma noção de origem, num sentido ontológico,
A paisagem seria originária porque ela já estaria lá antes de qualquer tipo de mediação paisagem. Então, eu não preciso da palavra, porque a natureza estava lá, é exatamente o que ela vai contrariar, falando da questão de uma gênese desta forma. E aí, retornando um pouquinho ao final desse parágrafo da página 39, ela vai dizer assim: a paisagem participa da eternidade na natureza, é uma constante, um constante existir antes do homem e, sem dúvida, depois dele. Em suma, a paisagem é uma substância. Então, quando ela põe essa questão, que é uma questão que eu acho que a gente pensa muitas vezes, essa noção um pouco ontológica da paisagem como ser, né? É exatamente o que ela vai tirar quando ela vai pensar numa gênese. Então, aí ela vai pôr uma espécie de questão que vai apontar, embora ela use a palavra gênese e não a palavra origem, para um debate, na verdade, que é um pouco o problema de noções de origem, pensando na origem da obra de arte do Heidegger, por exemplo, que essa noção originária, a palavra originário em alemão, que é como está na capa do drama barroco alemão, é Ursprung. Sprung é salto. E Ur é uma partícula que serve para falar de algo que é muito primitivo. Por exemplo, quando você fala Urbild, a palavra Urbild, em alemão, é arquétipo. Então, Ur é arqué. Então, o que é arquetípico, né? É a primeira coisa. Então, o que é Ur, né? É algo que estava lá primeiro, que é anterior à própria história. O Sprung é um salto para fora, é um salto para esse terreno originário, para esse terreno arquetípico. Então, essas noções de origem, elas que seriam convocadas sempre que a gente pensa na noção de paisagem, e por isso que ela começa falando do jardim da mãe, que seria convocado como origem, põe então esse problema que ela está desconstruindo aqui, porque ela está falando que não, a noção de paisagem é infinitamente mediada, né, por conceitos, né, que são construtos mentais, que são construções visuais. Retoma um pouquinho, eu recuperei um pouquinho isso aqui, porque a gente estava falando disso lá no chat, no Zap, que é a questão de como essas questões se colocam ali no momento em que o Benjamin usa esse termo, ele usa o termo originário, ele usa o termo origem, e como ele usa. E aí eu só queria citar para vocês a crítica que o Adorno vai fazer ao uso dessa noção de origem, tal como ela é convocada nessa ontologia de aporte heideggeriano. Muito embora vai aparecer Heidegger mais para frente. E aí eu só vou trazer aqui uma citação do Adorno, num texto que chama Parametacrítica da Teoria do Conhecimento. Ele vai dizer assim: nenhuma imediaticidade, nada fático, nada é imediato, nada é fático, ele vai dizer, com o qual o pensamento filosófico espera, através de si mesmo, escapar da mediação é acessível à reflexão do pensamento, de outro modo que não através do pensamento. Ou seja, o pensamento, ou aquilo que eu concebo como vista, ou aquilo que eu concebo como algo que se forma como percepção para mim, é já perpassado por algum tipo de mediação. É um pouco essa questão que o Adorno coloca. E ele diz, o Adorno, que isso já está lá onde o Heidegger quis ir procurar originário. Onde? No Parmênides. Sabe o texto Parmênides? Que eu gosto muito, tá? Pra falar a verdade, eu gosto muito desse texto do Heidegger que chama Parmênides. Heidegger vai tentar saltar para fora da metafísica como? Botando o pé num terreno originário. Que terreno? O terreno da pergunta pelo ser parmenidiana, da pergunta pelo ser ou pela physis. Assim, então, diz Adorno, Adorno encerra toda ontologia é idealista, ele diz. Toda ontologia ela vai partir de um ideal. É o que o Canquelan vai dizer. Eu procurar o fenômeno originário, onde começou, quando surgiu, é sempre algo que vai esbarrar nessa noção idealista. E é idealista porque não aceita a cisão primeira, que ele chama a desgraça da separação, que a noção de origem dissimula, com que a noção de origem dissimula essa ruptura. E eu cito novamente Adorno, quando ele vai falar exatamente desse pensamento originário, ele vai dizer assim: mas nele, nos Eleatas, em Parmênides, nos pré-socráticos, e ainda em Platão, ele diz, a ruptura, a alienação foi enunciada de maneira pura e não dissimulada. Eles sabiam que a ordem da mediação ela era uma maldição, num certo sentido. E aí ele continua: o progresso da ratio progressiva, enquanto mediação progressiva,
encobre de maneira cada vez mais engenhosa aquela ruptura sem poder jamais dominá-la. Então você encobre e dissimula essa ruptura com essa noção de origem, de originário. E é muito interessante porque o Benjamin toma a noção de originário de outro modo. Então, a noção de origem do Benjamin não é essa noção de algo fora da história. A questão, então, da relação entre a Gênese como uma forma da histórica imediata, por sua própria historicidade, e a origem, o Ursprung, essa noção de que a natureza seria imediata, estaria lá desde o princípio e sempre a mesma, ela, no certo sentido, ela é uma noção metafísica, no mau sentido, né, enfim, e ela reparece o mesmo problema de outro modo em Benjamin, quando ele aponta que a noção de origem, ele usa a palavra, eu acho que de propósito, ela é, na verdade, um vórtice histórico que, apesar de não necessariamente genético, apesar de não necessariamente historicista, é histórico, puramente histórico. E aí eu cito uma questão que a Canquelin também vai trazer, que é a noção de gênese. De onde vem esse termo gênese? Vem de uma noção litiana de que nós construímos, né, a genealogia da moral, enfim. E aí eu cito o Foucault, ele vai dizer, a genealogia, ou a noção de gênese, não se opõe à história como a visão ativa e profunda do filósofo ao olhar de topeira do cientista. A noção de gênese se opõe, ao contrário, ao desdobramento meta-histórico das significações ideais e indefinidas da teleologia. Ele se opõe, à noção de gênese, à pesquisa da origem. Então, a noção de gênese da paisagem, se opõe exatamente a essa noção de um originário, de uma ontologia da paisagem. E aí eu continuo, mas se a genealogia é cinza, meticulosa, paciente, documental, como diz o Foucault, seria o contrário, então, da noção de origem, que está lá na origem do drama barroco alemão. Só que aí o próprio Benjamin vai dizer, a origem, apesar de ser uma categoria completamente histórica, não tem nada a ver com o surgimento, com o Intensterung ou com a Gênese, né? Então ele vai separar também a noção de origem de um historicismo extremo, que seria essa ideia de que eu vou procurar na história, externa ao fato, a sua resposta. Na verdade, apesar de a Canquelin não estar próxima do Benjamin, estar mais próxima do Foucault, porque ela está falando da Gênese, ela está pensando nisso. Ela está colocando entre parênteses essa noção ontológica originária da noção de paisagem, que nós convocamos quando nós dizemos paisagem, porque a noção de paisagem, a noção de natureza, para nós é isso, né? É o ser, é a physis grega. Ela está dizendo que não, essa paisagem, ela é um construto mediado. E aí ela vai tentar trazer as formas dessa mediação, né? Enfim. E então, um pouco essa questão que a Canquelin vai, então, buscar nas dobras dessa Gênese, e ela fala essa questão, quando ela vai falar de Bizâncio, não sei se vocês chegaram nessa parte, ela vai falar que a natureza ela é escondida nas dobras da imagem do Senhor, da imagem do ícone. Então, é lá onde ela é elidida, lá onde ela desaparece, é que ela vai aparecer como aquilo, como um negativo. Então, essa ideia de dobra, né? Então, assim, dessas dobras que conformam o real, dessa Gênese, que não é necessariamente histórica, tá? Porque ela não está fazendo um historicismo, ela não é historiadora, né? Mais epistemológica, tem um pouco a ver com a referência da noção de origem benjaminiana. Então, a origem do drama barroco alemão é mais ou menos o que a Canquelin está tentando fazer com a Gênese da forma paisagem. Não sei se vocês percebem. Não é uma Gênese histórica, eu vou contar a história de como o termo surgiu. É muito mais o como esses elementos constitutivos da noção de paisagem estão contidos nas dobras daquilo que nós entendemos por paisagem. E aí eu cito só essa introduçãozinha dela de novo, da Grécia a Roma e de Roma a Bizâncio, e de Bizâncio à Renascença, que é o caminho que ela vai fazer, e depois eu falo por que ela chega na Renascença como termo final, um pouco por aquele preconceito, entre aspas, burkhardiano, de que seria à primeira vista a perspectiva como essa separação de sujeito-objeto, que estaria a noção de paisagem, mas também porque o termo tem um surgimento histórico específico, que ela disse, foi na Holanda, em 1500 e esqueci.
ela vai falar que 1500, ela fala logo no começo, que eu já citei para vocês, logo no começo do texto, ela diz, a paisagem nasceu em 1415, no século XV, 1415, na Holanda. Surge o termo que depois daria origem, na verdade o termo surge em holandês, portanto dá origem à palavra inglesa, para paisagem, tá? E a nossa palavra, ela vem pelo francês e passa pelo italiano, que tem a ver com aldeia, né? Então, paisagem. E ela é francesa, a palavra viria por aí também. Fala, Vanessa. Professora, tá parecendo que paisagem é um dos maiores marcos do distanciamento do homem em relação à natureza, né? Porque os gregos, os mitos deles eram todos voltados para a natureza. Então, para eles não ter uma paisagem, a gente estabelece uma palavra para isso. Então, a gente está se distanciando. Eu queria saber se isso se relaciona também com jardim. Então, ela vai falar exatamente isso, né? A paisagem grega, ela é lidida, ela desaparece, porque quando ela é convocada pelo logos, ou pelo mito. Então, né, é um pouco isso que a gente vai ver quando ela vai falar da Níobe, né? Vocês conhecem a lenda, né? A Níobe tinha muitos filhos, né? Ela era uma mulher cheia de filhos, ela ficava se vangloriando. Tem um monte de filho, sou a mãe, sou foda, não pode falar que tá gravando. Aí ela vai e fala para a mãe de Apolo e Ártemis, né? Olha, você só tem 2, eu tenho milhões. Aí a mãe fica muito, muito brava com a Níobe e manda os filhos, que são deuses, né? Apolo e Ártemis, flecharem os filhos de Níobe. Mata tudo. E aí, então, ela se desespera, né? Enfim, e mata, sim, matar por quê? Porque ela, por híbris, né? Por esse desmesura, ela tenta humilhar os deuses. Então, ela perde os filhos, ele manda matar os filhos. O Benjamin gosta muito desse mito, né? Ele cita naquele texto sobre a Destino e Caráter, né? Sobre o começo do direito, né? E para uma crítica do poder como violência. Então a ideia assim, a Níobe, ela ultrapassou o limite do que os deuses permitiam. Só que aí quando ela se desespera, o Zeus vê que ela está desesperada e a transforma num rochedo. E aí o que o Pausanias, que era um geógrafo, faz? Quando ele vê o rochedo, ele não descreve o rochedo. Ele só descreve o rochedo quando de longe ele reconhece no rochedo a silhueta de Níobe. Ele só reconhece o rochedo quando ele reconhece o rochedo por meio do filtro do mito. É um pouco essa questão, né, que ela traz. E a outra questão que você falou, que é do jardim, aí é mais interessante ainda. A noção de jardim a gente vai ver, porque depois o próximo texto que a gente vai ler é a visão do paraíso, né? O Éden, o paraíso, não é a natureza, é um jardim. E o que é um jardim? É um recorte. O jardim é o que não é natureza. É a natureza domada, é o locus amoenos, é uma tópica. É uma tópica que vai ser recorrente. Tanto que a gente vai ver representações da natureza, do Éden, do PowerPoint, a representação do Jardim do Éden é a representação de um jardim, de um palácio. Tem muro. E muitas vezes tem muro, tem um poço, tem flores plantadas, não é a natureza cheia de leões. Lá fora estão os leões, né? As terras dos leões, que não tem também na Europa, mas tudo bem, isso aí também é tópica. É um locus construído entre a civilização e a natureza. É uma espécie de mediação. E é por isso que o Éden é um jardim, não é a natureza. O homem é expulso do Éden e jogado na natureza. Essa é a realidade. Joga fora do Éden, que é um jardim, na verdade. Então é um pouco essa questão que ela vai recuperar. Mas fala, Rafael. Não, eu estava lendo a Visão do Paraíso hoje, o prefácio, e eu fiquei com essa dúvida. Acho que vai ser mais para confirmar. Porque a visão do paraíso não é uma paisagem? Quando se tem a visão do paraíso, ele não está mirando uma paisagem? Então, mas que paisagem é essa? Porque a questão do Visão do Paraíso, que é na verdade, esses homens que vieram para a América, diz o Sérgio Buarque de Holanda,
eles viram realmente o paraíso, eles acreditavam que o paraíso estava num lugar, acho que era no Peru, lá onde tem jogo da Libertadores hoje, não tem? Então, lá onde os caras perdem. Então, nós encontramos o paraíso, e o paraíso é um lugar cercado entre dois rios. Então, ele é uma espécie de oásis. Ele não é a natureza, o deserto, o lugar cheio de leões, o lugar cheio de monstros, não é o paraíso. Então, é exatamente essa construção que vai ver na natureza americana, muitas vezes amenidade, então é uma natureza amena, que não é, né, enfim, né? E isso é uma tópica também, né, assim, tá na carta do Caminhas, né, que dois meninos, dois carinha lá do navio quiseram fugir, ficar aqui. E foi todo mundo embora, assim, já vão ficar, né? Porque era a ideia de que eu cheguei num lugar em que a natureza pura, ela tá em estado puro, mas num estado de jardim. Então, é um pouco essa ideia. Fala, Vanessa. Agora eu fiquei, veio outra dúvida com esse negócio aí. Quando é que mudou essa percepção de natureza como mãe provedora para natureza caos, que eu devo me separar dela? É também no Renascimento? Então, aí a gente vai falar um pouquinho aqui na natureza como ela aparece na Grécia, né? Então, só assim, fechando aqui, que ela vai falar assim, que da Renascença, como se produziram algumas formas que governam a percepção, orientam os juízos, instauraram práticas. Esses perfis perspectivistas, né, passam de um ao outro e desenham o mundo que foram para aqueles que os habitam, a evidência de um dado. Então, aquilo que nós temos como dado é uma perspectiva, e aqui ela mostra toda a filiação nietzschiana francesa dela, né? Essa ideia de um perspectivismo, né? Então, são perspectivas que, para mim, põem o mundo tal como ele é, mas esse mundo tal como ele é sempre uma perspectiva. Mas aí ela vai falar exatamente da noção de physis grega, que é a noção do oikos, né? A natureza, como ela aparece para os gregos, e a noção de Cora põe isso, é a noção de uma casa, né? Então, até é muito interessante, porque a noção de ecologia, que vem de oiko, né? Recupera um pouco essa ideia, né? De que a natureza é um lugar em que as espécies elas estão distribuídas conforme uma espécie de bom acordo, né? Enfim, elas estão bem distribuídas, e há essa espécie de mãe. Existe o monstro, né? Aquilo que é uma aberração, que é uma espécie de excesso da natureza. Mas, no geral, o monstro é uma borda, né? Então, é um limite. No geral, a natureza ela é constituída como uma espécie de distribuição. E ela é também um meio, mas ela não tem nenhuma característica, ela vai dizer, mais ou menos como Cora. Ela é um meio que, bem dividido, bem partilhado entre os seres, ela serve como uma espécie de casa, né? De oiko, né? Para todos os habitantes. E aí ela retoma, inclusive, nesse sentido, uma questão do Heidegger, né? Como ela vai falar assim, então vamos pensar essa questão da origem da obra de arte grega em sua relação com a physis. Então, o que era a physis para os gregos? Né? Essa ideia de uma natureza mãe, que põe tudo tal como deve ser, e aí ela chama, né? ela convoca, na página 47, a origem da obra de arte do Heidegger. E ela vai dizer assim: o templo não está sobre o rochedo, não se situa em uma paisagem. Reúne em si a totalidade. O templo rochedo é atravessado pela linguagem que o faz existir como parte do estado de coisas que revela ao se manter ali. Então, o que ela está querendo dizer? Quando você encontra, lá onde Heidegger encontra essa relação praticamente sem mediação entre o templo e o rochedo, depois eu vou citar exatamente o trecho do Heidegger que ela está citando, tá? O Heidegger diz que o templo no rochedo ele erige o mundo, né? Ele põe esse mundo grego. Mas ela vai dizer o que está sendo posto ali é, antes de tudo, perpassado pela linguagem. É o logos que põe o mundo ali naquele caso. E aí, em Heidegger, eu vou citar para vocês esse trecho da origem da obra de arte. Eu estou citando, e aí também a tradução que eu indico, uma tradução da Laura Moosburger,
Depois vocês querem que eu escreva aqui no chat? Porque eu não sei pronunciar e eu devo ter feito mosh. Que é uma dissertação da Universidade Federal do Paraná, que é a tradução comentada dessa obra. Essa tradução, ela é melhor que a tradução da edição 70, tá? Eu prefiro. E aí eu vou citar, tá? E aí citando Heidegger. Uma obra arquitetônica, um templo grego, não figura nada. Está simplesmente aí erguida no vale entre os rochedos escarpados. A obra arquitetônica abrange a figura do Deus e a deixa soerguer-se nesse acobertamento, através do pórtico aberto para o entorno sagrado. Através do templo, o Deus se presentifica no templo. Essa presença do Deus é em si alargar-se e demarcar-se do entorno como um sagrado. O templo e seu entorno, porém, não se dissipam flutuando no indeterminado. É a obra-templo que primeiramente junta e reúne em torno de si, ao mesmo tempo, a unidade daquelas vias e relações nas quais nascimento e morte, desgraça e dádiva, vitória e derrota prosperam e prosperidade e decadência ganham para o ser humano a forma de seu destino. A amplitude dominante dessas relações abertas é o mundo desse povo historial. Então, é essa relação entre rochedo e templo que põe o mundo historial desse povo grego. O que a Canquelin vai dizer? Sim, mas de que modo? Perpassado pelo Logos, porque o templo está ali como linguagem, antes de tudo. Em certo sentido, Canquelin vai pensar essa paisagem grega, pelo mote da ausência de um termo-chave para dizer paisagem, que é a cor azul, a palavra azul, como eminentemente discursivo. É o Logos, e não a vista, e não a physis no seu estado de natureza, por meio da sua designação, da sua presentificação mítica, que faz ver. E aí ela vai citar os dois exemplos que ela traz, que são muito elucidativos da forma como ela pensa a paisagem. O primeiro é esse que eu citei para vocês, que é do Pausanias. O Pausanias, então, era um geógrafo e viajante grego, que ele viveu entre 115 e 180 depois de Cristo, e ele descreve a Grécia num livro que a tradução portuguesa chama Viagens à Roda da Grécia. Então ele traduz, ele descreve a maior parte dos monumentos gregos, e é o Pausanias que fez com que a gente tivesse uma visão da Grécia, porque a Grécia nos chegou, na verdade, em ruínas, né? Chegou a modernidade em ruína. Inclusive, é pela descrição do Pausanias que muitos templos gregos foram redescobertos depois. Então, ele faz essa descrição da Grécia. E por que ela vai exatamente ao Pausanias? Porque ele descreve uma paisagem, ele descreve a relação do templo com o rochedo. Só que o que ela vai dizer? Antes de tudo, a atenção ao mito que abre o rochedo. O rochedo só se figura no texto por meio de sua forma mítica da mulher em prantos na tópica da Níobe. Isolado, escreve Coquelin, ele não conseguiria encher a vista. Só como uma forma, tanto que ele fala assim, eu divisei ao longe a forma da mulher em prantos, né? O objeto paisagem não preexiste, disse a Canquelin. A imagem que o constrói por um desígnio é discursiva. Então, esse desígnio, que é um projeto, e o discurso é que constroem a paisagem. E aí ela cita um outro exemplo. Se a gente concorda ou não, e depois a gente coloca a questão. Mas fala, Dir. Tá sem som. Tá sem som, eu acho. Diga. Ok. Escutando agora? Tô. Ok. Eu não sei se eu fiz uma associação louca, mas tu disseste que é o logos e não a physis que faz ver, tá? Quer dizer, não é o meu ver, a natureza que me faz ver. É o logos, é a inteligência. Aí, no começo do texto, ela fala das referências culturais. Quer dizer, eu vejo através das referências culturais que eu tenho. Ou seja, eu vejo através de Cézanne, eu vejo através de Renoir, eu vejo através de Virginia Woolf, eu vejo através de Proust. É isso? Sim. Ela vai dizer, inclusive, que essa construção da paisagem, como pura visão, que é uma construção interna à pintura,
que vai se dar mais ou menos lá com os impressionistas, isso a gente vai ver um pouquinho depois, porque mesmo a paisagem, como aquela da Tempestade, ela é perpassada pela história. Ela só vai virar paisagem pura, assim, que é só paisagem, e não tem nenhum elemento narrativo ou nenhum elemento alegórico, mais ou menos ali com os ingleses e com os impressionistas. E a paisagem, ela é um gênero menor, né? Ela era um gênero menor. Isso nos gêneros da academia. Então, é um pouco essa questão que ela está dizendo. A gente acha que a gente tem uma relação ontológica direta com a natureza. Mas é o contrário. Essa natureza, ela foi perpassada pelo Logos. O último trecho que ela cita, que eu não sei se a gente concorda ou não, enfim, depois a gente abre para discussões, ela vai citar. Ela diz claramente qual é a filiação dela. Ela está falando de genealogia, ela está mostrando a gênese da construção desses elementos, né? E ela cita, inclusive ela cita Heidegger, porque ela cita Heidegger nessa perspectiva de leitura. E aí ela cita ali no final a paisagem como aparece para o Ulisses, para o Odisseu, quando ele chega em Ítaca. Então ele chega na Terra Prometida, que foi aquilo que ele quis a vida inteira. O moderno faria o quê? Ele chegou e viu o porto maravilhoso, brilhando no azul, no brilho do sol. Não seria isso que a gente ia descrever? Mas não é isso que acontece. E ela diz, o que acontece é que ele chega na escuridão, quando ele encontra um retorno a Ítaca, e é necessariamente um ato discursivo de Atena que abre a paisagem para ele. E aí ela diz, vê comigo o solo da tua Ítaca. Olha o porto, ou seja, é ela que convoca e abre discursivamente a paisagem para ele. Então ele não narra assim o sol maravilhoso, tal, assim, então, como também o Petrarca não narra, por isso que eu quis trazer para vocês. O Petrarca também, não, é que ele ficou embasbacado. Não, ele não narra, porque esses elementos de narrativa vão ser construídos, né? Enfim. Em seguida, então, Coquelin fala da ausência de uma ideia para a palavra azul e a ideia de que a cor do mar são nuances do diáfano, como isso vai aparecer para os gregos. Então, você não tem sequer a cor, e se você não tem a cor, você não tem a estrutura mental para construir esse elemento azul. Né? Mas interessa mais propriamente para a gente do que esse capítulo da Grécia, que é a noção de uma natureza como casa, como ecônoma, né? Enfim, a noção de jardim, que é uma noção já latina, né? Enfim, que ela vai recuperar essa noção da construção do jardim, na verdade, a noção do jardim de Epicuro também é latina, mas ela tem essa relação com os gregos, que é a noção e que hoje em dia está muito em voga do fugir da cidade. Né? Então, eu acho que também isso é muito interessante de pensar como a gente retoma, né, essa fuga da urbis, né, fugir das cidades, deixar ir para o campo, como agora está todo mundo fazendo isso, porque não aguento mais a cidade, como isso também é tópica, né, como isso também é construído, na verdade. Né? Então, essa ideia do capítulo do jardim como o locus amoenos, é o lugar ameno, é o lugar entre a civilização e a natureza. É uma espécie de lugar que não é nenhuma coisa e nem outra, na qual eu tenho os elementos da civilização, porque não estou no meio dos leões, mas eu ainda tenho também os elementos da natureza. E ela diz também que quando esses autores latinos convocam a ideia de jardim, e a ideia de que está próximo do mar, está próximo da vinha, não é a vinha e o mar que aparecem primeiro. Primeiro aparece a dispensa, ela diz, a construção do próprio. Esse aqui é o meu jardim. Né? Essa aqui é a minha casa, é o fundo do meu quintal, né? E aí ela vai dizer, vale lembrar que, aqui eu estou puxando mais para nós, vale lembrar que o Éden cristão não é a natureza. Ao contrário, ele é muitas vezes representado como um murado, como um recorte doméstico, mediado pelo logos, pela civilização, inclusive em várias figurações desse jardim, como vocês vão ver, as pessoas estão ali entre árvores, pássaros, né? Mas elas também estão entre instrumentos musicais e jogos. Então é muito comum eles jogando xadrez, porque é um pouco essa ideia da amenidade que é civilizada. Você fica jogando xadrez lá no paraíso. Mas fala, Dia. Acho que você está com a mão levantada ainda.
Então, como escreve Canquelin, a ideia de deixar a urbis pelo campo não é a ideia de voltar à natureza, tá? Assim, estado de natureza. Assim. É a ideia de estar a meio caminho entre os dois perigos, o da natureza e o da sociedade. O jardim oferece, então, um asilo desejado. É uma espécie de conjugação perfeita entre os dois elementos. E eu cito ainda a página 63, se o jardim se separa da cidade, ele também se separa de uma natureza furiosa, inclusive terra de leões, é um lugar, é uma tópica, é um modo de dizer, o lugar absolutamente selvagem, que é um lugar assustador, na verdade. Sabe aqueles mapas medievais que desenhavam? Então, aqui é a parte conhecida, e aí eles desenhavam uns monstros, umas coisas horrorosas em volta. Ali é a natureza indomada, não sei, ali é a monstruosidade total. Então, se o jardim se separa da cidade, ele também se separa de uma natureza furiosa, tempestuosa ou desértica. Nessa dupla condição, só o jardim é ameno, amoenos, né? Prazenteiro. O jardim oferece, com efeito, esse paradoxo amável de ser um fora-dentro. É fora da cidade, mas dentro da civilização. Isso é muito interessante, porque depois vocês vão ver no final do texto, quando a Canquela já vai falar da nossa noção de paisagem, ela vai falar das novas noções que nós construímos de turismo também. Ela fala isso lá no finalzinho. Por exemplo, fazer turismo no deserto do Atacama, por exemplo, que eu adoraria, acharia o máximo. Inclusive, eu vou trazer aqui, eu fui para a Patagônia, tá? Enfim, acho o máximo. Acampar no meio da neve, assim, não fui não, porque mas isso tudo é construído, porque essa natureza, ela não era natureza amena. Ninguém queria ir passear no deserto. Você quer passear no oásis. E o jardim é uma espécie, exatamente isso, uma espécie de oásis, não é nem isso nem aquilo. O jardim, então, é a fruição do próprio. Ela diz, entre a natureza e a dispensa, né? Eu tenho essa construção minha, né? Então, é muito comum também nessas tópicas do jardim, mesmo as tópicas modernas do jardim, se você pegar lá, assim, A Cidade e as Serras, que é um livro dessa de Queiroz, alguém já leu? A Cidade e as Serras é assim, o cara odeia a serra, odeia o mato, e aí ele vai para o mato, mas assim, o que você descreve lá? O como a comida era boa, o como o vinho era bom, o vinho é rústico, mas é bom, como tem comida, ele come favas, que eu nem sei o que é, vai as favas, eu lembro que ele come favas, eu lembro disso. Então ele começa a gostar, mas o que ele gosta? Ele gosta também de uma despensa cheia, né? Não é assim, eu vou caçar, não é largados e pelados, né? Eu vou caçar no meio do mato, eu vou viver muito bem ali. Então a natureza, o jardim não é o indeterminado, não é Cora, não é o nada, não é o que não tem determinação. E não, mas a Canquelin, isso eu acho muito importante, porque a gente vai recuperar depois, e ela vai citar na bibliografia o livro do Curtius, né? Que eu nunca lembro o título do livro, gente. Aí vai ser mais fácil olhar lá na estante, peraí. Vou olhar lá na estante. Peraí, gente, só rapidinho. Literatura Europeia e Idade Média Latina. Ela vai citar, na verdade, que apesar do jardim não ser a natureza, as tópicas do jardim, a ode, as bucólicas, a ideia da Arcádia, né? A Arcádia é uma ideia romana, é uma ideia latina, romana não, latina, né? Vocês sabem que a Arcádia na Grécia é um interiorzão, né? É um lugar seco. Eu sempre, assim, eu gosto, tá? Não tenho nada contra, muito pelo contrário, não estou falando mal. Mas parece um pouco Goiânia, assim, um troço secão, assim, longe do mar, porque lá dentro é pedregoso, E a construção da noção de Arcádia como um lugar benfazejo, uma espécie de jardim de pastores, é uma construção latina. Essa construção, no entanto, apesar de não ser uma construção de natureza, ela vai legar, segundo Curtius, nesse Literatura Europeia e Idade Média Latina, a maior parte das tópicas para dizer natureza na Idade Média. É por isso que na Idade Média, apesar de você estar na Europa, eles citam leão, oliveira, essas tópicas que são muito mais de uma concepção greco-romana do que algo que eles estão vendo, né? Assim, algo que está ali entre eles.
eles citam leões. Leão tem, né? Assim, então, essa ideia é a tópica do jardim. E vale lembrar que o próximo texto que a gente vai ler são as visões do paraíso, e vai falar exatamente das tópicas do jardim, que são tópicas latinas, que vão passar pela Idade Média e que vão vir parar na forma como a gente concebe, como o europeu concebe as terras do Novo Mundo. Eles vão importar essas ideias, que legou os elementos latinos para a constituição de imagens de paisagens medievais, que legou para os medievais o seu léxico para falar da paisagem. Fala, Jordana. E a gente vai ver, então, as figurações do paraíso, como elas se assemelham, não raro, a um jardim nobre, no qual não só a natureza concorre para a felicidade amena, mas também os jogos, a música, a boa companhia, as pessoas dançam no paraíso, né? Você não fica dançando no meio da natureza, né? Sim, no meio do mato gelado. Fala, Jordana. Oi? Oi, a senhora me ouve agora? Sim, ouço. Dúvida, a senhora estava comentando a questão das visões do paraíso, exatamente, fez a relação bem interessante sobre como se dá essa descrição, e a dúvida é como é que dentro da descrição se dá a questão da possibilidade da fala dos animais. Não sei se a pergunta é pertinente, mas isso é algo que eu não li em nada dos nossos textos. Que, inclusive, no Visão dos Paraísos, eles falam de como eles ficam impressionados, que os papagaios repetem o som dos seres humanos, e eles vêm, olha, veja, aqui os animais falam, parece que é a Bíblia e tudo mais. Onde é que é o fundamento disso? Isso é uma curiosidade que eu sempre tive. Qual seria a tópica, né? Eu posso procurar ali, que é essa ideia, assim, de que das fábulas que os animais falam, né? Mas tem essa ideia de que no paraíso os animais falam, né? De que o papagaio fala porque no paraíso existe essa ideia de que os animais teriam voz, né? Mas eu vou procurar exatamente a tópica, como essa tópica foi reconstruída até chegar aqui nessas visões do paraíso na América. E eu estou falando um pouco isso também porque de um outro modo, tudo bem que aqui a gente está falando de paisagem, depois a gente vai mudar um pouco a tópica para falar de outras questões. Mas, por exemplo, a gente vai ver como é uma tópica, que é uma tópica também que perpassa praticamente toda a Idade Média, que é a noção de que da figura de Cã, ela vem aportar no século XIX como uma figuração, com uma reinterpretação racista. E como isso se dá também, como é que você vai reinterpretando essas tópicas para dar a ver e dar a entender, vamos dizer assim, para dar forma, vamos dizer assim, a esses elementos do Novo Mundo. Porque não era assim, essa noção de que Cã, que é o filho que é expulso por Noé, assim. tinha a pele escura, não tá na Bíblia, e não era, na Idade Média também não havia essa relação direta. E como que essa mácula ela vai se colando a essa noção, e depois como ela serve, na verdade, que é uma tópica de construção alegórica, como ela serve depois para explicar alguns elementos que vão dar forma às interpretações da escravidão. Então, como que também, assim, estou falando em outro nível, mas é um pouco como as tópicas da visão do paraíso dão a ver o mundo. Então, você não vê. É um pouco como se a gente estivesse falando com a Canquelã. O europeu chegou aqui e ele não viu nada. O que ele viu, ele não viu uma coisa que ele não sabia o que era. O que ele viu era aquilo que ele sabia, que é exatamente o que o Sérgio Buarque vai tentar recuperar e o que o Luiz Costa Lima, vai tentar entender como método, o método do Sérgio Buarque de Holanda. Entender como que a retórica, ou seja, como essas formas de ver, que são muitas vezes alegórico-discursivas, então por isso que alegoria e paisagem. Parece que a paisagem é o que está fora da alegorização, porque está fora de se falar o outro. Mas o que a Canquelã está dizendo é que, mais ou menos, né, essa construção da paisagem, ela também passou por um elemento discursivo. E como que esse elemento vai se configurar depois nessas visões do paraíso? O que a gente vai ver, na verdade, a gente só vai ver, mas o livro é muito legal, né? Acho que sim, vale a pena ler. Mas a parte metodológica do livro, né? Como que o Sérgio Buarque pensa esse modo de construção da própria natureza.
como amena, por exemplo, porque ela não é amena, né? Nenhuma natureza é amena, né? Como você constrói essas tópicas aqui no Novo Mundo. E como elas servem depois, e não dá para saber o que vem primeiro, o que vem depois, mas como elas vão configurando, inclusive, modos de entender a população, de construir, vamos dizer assim, os elementos políticos. Mas só terminando assim, aqui a questão do jardim, né? Então, também uma outra questão que é convocada com a noção de jardim é a noção de ócio, né? Que é essa ideia que você fica ali sem fazer nada, ouvindo música, né? Então, essa ideia do cultivo, que é também uma ideia da noção de paraíso, você não precisa trabalhar. Que, guardadas as relações, né, enfim, mas é interessante, existe um mito medieval que é a Terra da Cocanha, que é essa ideia de um paraíso, mas é um paraíso dos camponeses. A Terra da Cocanha é a terra onde jorra leite e mel. Você não precisa trabalhar, essa é a ideia da cocanha, porque a comida brota da árvore. O quadro sobre a Terra da Cocanha, que é do Bruegel, é isso, os caras estão dormindo no chão, tudo largado, e passa um barril de vinho com perninha andando do seu lado. E na árvore está cheio de bolo, de torta. É só ir lá e colher e comer. Então, essa ideia, que é uma ideia camponesa, né, é uma versão camponesa do paraíso, da Terra da Cocanha, também vai ser aplicada ao Novo Mundo, né? O próprio Gilberto Freire cita, que é a visão da Terra da Cocanha. Não à toa, eu já conheço mais de uma praia que chama Praia da Cocanha. Eu conheço uma em Caraguá. Então, essa ideia de que nós também somos a Terra da Cocanha, né? Aí ela só passando rapidamente, mas que eu acho que essa parte é muito interessante, como método, não vai nos interessar tanto assim, ela vai falar de Bizâncio. E é interessante porque em Bizâncio é exatamente quando a natureza ela simplesmente desaparece, porque há toda aquela questão do iconoclasma, né, da iconoclastia bizantina, que é da incorporação oriental do cristianismo, de que você tem que desaparecer com todo tipo de representação, porque é ídolo. Então, essa dobra em que a natureza totalmente suprimida, porque representar a natureza é algo contra a própria divindade, essa natureza que aparece pelo negativo, contida no debate, que vai discorrer sobre exatamente a economia da imagem. E aí ela retoma uma questão que é platônica, mas que foi reinterpretada pelos bizantinos, que é a diferença entre eidolon e eikon, né? Ídolo e ícone. O eidolon é aquilo que é o duplo do real, é a duplicação da natureza, é o espelhamento, é a imagem como espelho. O ícone é a imagem da verdade da coisa, isso está lá no Platão, né? A mímese cástica é a mímese das coisas tal como elas são, não como elas aparecem. E essa configuração, então, ela significa que o ícone não é visível, ele é discursivo, ele é retórico. Então, o ícone russo, por exemplo, o ícone bizantino, ele não é uma visão do Senhor, de Deus, ele é uma espécie de signo do divino. Então, a natureza, na verdade, essa natureza que se dá a ver, ela simplesmente desaparece. E ela vai dizer que todo discurso se dá em torno da distorção entre imagem semelhante a e uma imagem produzida para. A imagem semelhante a é aquela que duplica o real, e a imagem produzida para é aquela que congrega em si os elementos sígnicos, por exemplo, do divino. Em resumo, em redor da distinção entre imagem natural e imagem artificial, entre eidolon e eikon, simulacro e retórica. Então, uma coisa é simulacro e a outra é o ícone. E Canguilhem, sem citar, parece refazer o desenho da própria ideia do Benjamin, da mônada, que é exatamente onde a natureza não aparece, é que ela é configurada. É porque ela não aparece que também ela toma um lugar. E aí ela vai dizer a natureza inteira, dobrada e como que refugiada no manto do seu senhor, por meio do traço icônico, designada economicamente o que ele criou para envolver sua obra, o homem, na página 73. Então, é como se toda a natureza estivesse significada nas dobras dessa imagem do Senhor, lá onde ela não pode ser figurada, né? Enfim.
isso na verdade não nos interessa tanto, é mais um pouco para pensar como ela está colocando essa questão, e não é que a forma dá a ver, mas o que ela não concebe, na verdade, essa forma do ícone, que se entremostra pela fenda da própria figuração do Deus. Então, essa natureza aqui não existe. E depois ela vai falar dessa natureza paratática, que é simplesmente circunstanciadora da história, como ela aparece na Idade Média, na primeira Idade Média. Então, você tem, assim, um castelo, aí tem só um castelo desenhado aqui em cima, aí esse castelo está do lado de uma árvore. Isso faz parte de contar a história. Aí você está com uma árvore aqui. Você não tem uma relação sintática entre o castelo e a árvore. É simplesmente uma parataxe para que a história discursivamente se dê a ver. E aí a gente entra na parte final do texto, que é uma parte que depois eu vou retomar mais propriamente no slide, que é um pouco quando a gente chega exatamente na noção de paisagem, que é quando ela chega, ela fala assim, agora então vamos falar de pintura. Por que ela faz isso? Porque a noção de paisagem, ela nasce, num certo sentido, dentro da teoria da pintura. A paisagem é aquilo que é pinturesco, de onde vem uma palavra que nós conhecemos bastante, que é pitoresco. Pitoresco é aquilo que é interessante ser pintado, é pinturesco, né? Então, a noção de pitoresco, que é uma noção próxima à paisagem, né? Viagem pitoresca ao Brasil, né? Do Debré, viagens ao Brasil mostrando aquilo que é passível de ser tornado imagem, aquilo que é interessante de ser pintado. Então, ela vai falar exatamente dessa questão, como a paisagem ela vem mediada por esse elemento que é a construção da própria noção de paisagem. Então, a gente chega à parte final do texto, em que a pintura, o lugar onde se concebe com justeza o termo paisagem, toma forma. E a Canguelan vai reencontrar a noção de perspectiva como a grade ou a janela, isso a gente vai ver a aula que vem, a noção de perspectiva, como ela aparece, por exemplo, no autor como o Leon Battista Alberti. Ele diz que a tela do quadro deve interceptar a realidade tal qual uma janela. Então, é a ideia de que a pintura é um corte que abre uma janela. Então, é uma vista, mais ou menos, tá? A gente vai ver que isso é uma construção também que vai demorar um certo tempo. Então, essa ideia da janela que unifica o léxico dos elementos paisagísticos, a árvore, a montanha, o castelo, a coluna grega, que são circunstanciadores da ação na pintura medieval, num único plano. Então, está tudo composto, está tudo numa única visão. A perspectiva vai fazer isso, a perspectiva é uma grade. O Alberti tem até uma descrição que eu acho muito interessante. Ele diz que é como um cesto, é como uma espécie de grade que eu jogo sobre o real, e faz com que todos os elementos dessa visão se coloquem no mesmo plano, sejam compostos, colocados juntos, né? E esses elementos que vêm muitas vezes das bucólicas, das odes, que vêm muitas vezes de um léxico medieval, que veio da Idade Média Latina, mas que são colocados numa paisagem perspectivada, os elementos passam a habitar, portanto, um espaço comum, tá? Mas sintaticamente composto, não parataticamente composto. Uma coisa não está do lado da outra, ela está composta com a outra, né? Eu vou trazer depois para vocês as imagens, mas imagens medievais vocês já viram isso. Tem um homem fazendo assim aqui, aí tem um homem fazendo assim aqui. E eles não estão nem se olhando, eles estão um olhando para cada lado, assim. Eles não têm composição, eles não estão no mesmo espaço, porque a única coisa que interessa ali é o signo da história, né? Isso na Idade Média é mais radical, porque a Idade Média também são 1000 anos, é muita coisa. Mas nesse espaço sintático, que é a grande conquista da perspectiva renascentista na imagem dela. E como a gente vai ver, então, na aula das imagens da quinta-feira. E um elemento importante que eu acho que a gente tem que assinalar, e que ela vai assinalar na página 96, a partir da citação do Turner, que é dentro da perspectiva da tempestade. A tempestade, depois, é uma tópica também, porque a tempestade ela é uma espécie de elemento paisagístico radical. A paisagem em tempestade, ela é uma paisagem, ela não é amena, ela não é pitoresca. Vocês vão ver a tempestade aí do Giorgione, que é a primeira,
E depois há várias pinturas de tempestade até chegar na Tempestade do William Turner, que quem conhece, depois eu mostro para vocês, é uma paisagem, ele não é um impressionista, tá? Ele é um pintor inglês, mas em que o elemento da confusão paisagística, o elemento da cor, engole a forma. Então é uma espécie de indeterminação dos elementos circunstanciadores. Você não reconhece mais a montanha, a árvore, o pôr do sol, é tudo meio tomado por esse elemento descontrolado da natureza, que o Turner vai ser um pintor que depois vai ser recuperado pelos impressionistas, né? Mas aí ela recupera, falando de Turner, o elemento hegeliano. E qual é o elemento hegeliano? É de que a natureza, ela só é considerada bela por meio da arte. Então, o belo é a arte, não a natureza. E essa inversão hegeliana, ela, fechando um pouco o fim e começo, embora a gente não precise concordar com Hegel, mas ele está fazendo exatamente essa ideia de que a natureza imediata, sem a mediação do conceito, primeiro, ela é indizível, portanto, ela é inexperienciável. Você não experiencia a natureza diretamente, você experiencia a natureza a partir de uma relação da natureza com a sua subjetividade. E mais, essa natureza só é considerada bela quando, na indeterminação total do natural, você encontra um conceito determinado. E aí ele vai dizer, eu vou citar aqui a introdução à estética de Hegel, ele diz assim: tomada por si mesmo, a existência natural como a do Sol é indiferente. Então não é bela nem feia, nem nada, é indiferente. Não é livre em si mesma e autoconsciente. E se considerarmos segundo a sua conexão necessária com outras coisas, não a estaremos considerando por ela mesma, portanto, não como bela. Ela só é bela se eu conseguir produzir a partir dela algum tipo de relação, né? Então, a natureza em si, ela é indeterminada. Então, essa ideia de que, portanto, o quadro da pintura, e aí ela vai falar de Cézanne, da Montanha Santa Vitória, do Cézanne, que ele pintou várias vezes, como constitutiva da nossa própria construção, da noção de paisagem. Então, um pouco a questão que eu ia trazer, eu não vou me estender muito, a parte final do texto entra muito mais na teoria da arte, eu não vou me estender nessa questão, vou trazer a questão do Renascimento, mas porque a noção de paisagem surge aí. E depois a gente já vai puxar esse fio, que é o que nos interessa aqui, que é a noção de jardim, né? Então a natureza como jardim do paraíso, e essa construção da gênese visual a partir desses elementos discursivos, que a gente vai ver claramente nas visões do paraíso, na visão do paraíso do Sérgio Buarque de Holanda. Não sei se vocês viram, parênteses, que ficou lá no Aprender, o Vidão do Paraíso, né? Eu escrevi isso, então o Vidão do Paraíso é um pouco essa ideia do ócio, né? Foi ato falho total. Então é um pouco essa ideia do ócio, mas também de um ócio construído, não é uma natureza indomada, horrível, monstruosa. Então essas seriam as questões do texto. Eu não sei se vocês têm outras questões para colocar. Eu queria trazer, na verdade, essa parte final que vai falar muito de teoria da arte, eu vou colocar um pouco mais no slide, mas também vou puxar uma outra questão que eu acho que é mais importante também para nós, que é uma questão do porquê, do ponto de vista aí não mais filosófico, mais histórico e histórico-social, então da sociologia, trazendo um pouco uma historiadora, socióloga, que é a Svetlana Alpers, a paisagem surge na Holanda, e por que ela surge daquele jeito na Holanda? Para a Svetlana Alpers tem a ver também com uma forma de pensar a determinação, a propriedade do território, que é um pouco aquela ideia que a gente recuperou lá no começo. A paisagem como ela é nomeada e ela é descrita também pelo modo como ela se concebe nas relações sociais históricas. Isso, claro, não está aqui na Canquelin, porque ela é muito mais uma teórica da arte, muito mais filósofa, mas está lá na Svetlana Alpers, na arte de descrever, como ela vai falar dos primeiros mapas, por exemplo. Os mapas surgem nessa época, junto com a noção de paisagem. Os mapas, a cartografia moderna, né? Claro que existem os mapas medievais, mas a cartografia moderna, ela surge um pouco para descrever esse território novo, que é a América, mas também para circunscrever e chancelar, vamos dizer assim, os elementos mercantis, no caso da Holanda, e de posse, né? Enfim, é um pouco essa questão. Não sei se vocês têm algumas questões aqui.
ou muitas. Diga, Rafael. Eu fiquei com umas dúvidas, uns pontos até você chegou a levantar. Na página 13 para 14, ela trata da paisagem pintada como um ordenamento, a percepção do mundo. E quando a gente estava tratando da alegoria, a gente chegou a tratar a alegoria como um ordenamento do discurso, né? Então, é um pouco essa questão. Porque esse ordenamento, na verdade, o que ela está fazendo é mais ou menos isso. A paisagem é um ordenamento do mundo do ponto de vista da noção de perspectiva aqui, porque é aí que ela surge. Enquanto que ela é construída um pouco na nossa mente, e por isso que ela começa descrevendo o jardim da mãe, como aquilo que escapa exatamente do alegórico, ou daquilo que escapa de uma espécie de convenção. Então, a natureza ela está antes da convenção da linguagem. O que ela está mostrando aqui, não. Ela é perpassada por essa convenção da linguagem. A gente não acessa para ela, tá? Assim, eu acho que a gente pode também criticar, enfim. Inclusive, parênteses, quem já fez algum curso com o Ilan? Você já fez, Rafael? Já. Ele tem várias questões hoje em dia do novo realismo que tentam escapar exatamente dessas questões. Vários textos sobre a... Tem um texto do Viveiro de Castro com a... esqueci o nome dela, meu Deus. Danovski, né, que é... Não sei, alguém lembra o primeiro nome dela? Que é sobre exatamente o como você concebe o destino da natureza, né? Então, uma natureza mediada pelo homem, uma natureza sem mediação do homem, uma natureza real em si mesmo. Então, essas questões elas estão sendo colocadas também de outros modos. Eu estou aqui tentando pensar dentro do como se pensou, né, a constituição da natureza americana. E para Canquelan, enfim, dentro dessa pensadora, o que ela está dizendo é isso. Aquela natureza que nós achamos que é ontologicamente substancial, que existe em si mesmo, ela só vem a ser perpassada por vários elementos, por várias mediações que são convencionadas, né, que são modos de pensar. Desde a cor azul, assim, até a pintura do Cézanne, a pintura dos impressionistas, a fotografia, hoje em dia, né, enfim, a fotografia, alguém vê um pôr do sol ou você vê a coleção de fotografias de pôr do sol que nós já vimos toda a vida, né? E você veria o pôr do sol sem essas fotografias? Você teria essa atenção ao pôr do sol? Então é um pouco essa relação que ela está tentando construir. E essa questão do ordenamento, acho que vai ficar bem claro quando eu trouxer para vocês algumas imagens, eu não vou entrar nessas questões, que são de História da Arte, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um curso específico só de História da Arte, mas assim, só vou trazer para vocês entenderem um pouco a grade perspectiva e como a paisagem passa a ser constituída a partir desse elemento, inclusive falando um pouco da Tempestade do Giorgione, que ela coloca como essa pintura limítrofe, né, entre uma coisa e outra, talvez a primeira pintura de paisagem, enfim, embora ela mesma se ponha contra essas miragens de origem. Qual foi a primeira, enfim, tal. Mas, por exemplo, vocês vão ver, ela cita aqui o Vitruvio, inclusive, as pinturas de paisagem, entre aspas, que a gente vai ter em Pompeia, né, nas pinturas de Pompeia. Vocês vão ver que é uma coisa, assim, existe uma pintura de paisagem que está dentro de uma pintura de um armário, que está dentro de uma pintura que parece um quadro, que está numa parede. Então é uma espécie de jogo ilusório. Você ilude o seu observador de que na parede tem um quadro, dentro desse quadro tem um armário, dentro desse armário tem uma paisagem. Ou seja, a paisagem ela está condicionada a todo um outro elemento de engana-olho, né? Ao qual o Vitruvio aponta uma crítica que ela é irracional, né? Essa pintura irracional, que eu já não sei mais o que eu estou vendo. Você pinta mármore sobre mármore, né? Então pinta mármore na parede quando a parede não é de mármore. E essa ideia, e a paisagem ela é convocada, ela é estabelecida dentro desses quadros também, né? Embora existam pinturas que se a gente recortar e mostrar, são pinturas de paisagem. Mas como que ela está sendo pensada ali no universo antigo?
A gente sempre, quando fala de pintura antiga, só retomando aqui, a gente vai falar de pintura de Herculano e Pompeia, tá? Porque é o que tem, né? É que só às vezes parece que assim como para os gregos era o logos que velava e desvelava a natureza, para ela é a visão da paisagem que desvela ou desvela a natureza para a gente. Como se a gente só conseguisse ter a noção de natureza hoje em dia a partir da noção de paisagem. Se a gente não tivesse a noção de paisagem, a gente não ia saber. Isso. Ia ter outra forma de noção de natureza. Isso, se você é exatamente o quadro da visão que recorta essa noção de paisagem. É um quadro construído, é um quadro mental. E aí ela vai falar depois, claro, e aí isso vai mudando, né? Por exemplo, ela não fala aqui, mas é uma tópica que também que a gente podia levantar. Vocês sabem quando as pessoas não viajavam, né? Não era assim, que nem vou sair, quero sair de férias, né? Tipo, vou pro deserto do Atacama. As pessoas não faziam isso. Isso começa ali no século XVI, XVII e tal, assim, com o Grand Tour, que era os pintores iam para Roma, os pintores vão para Roma pintar em Roma, eles vão viajar para Roma, porque eles não viajavam, né? Rembrandt nunca saiu de casa não, né? Nunca saiu da cidade dele, né? Enfim, para que você vai viajar? Você não é mercador, né? Enfim, era arriscado. Aí você começa a ter essa ideia que não, as pessoas têm que viajar para se formar. Exatamente. Então, essa ideia da viagem de formação, que depois vai aparecer no Goethe, né? Então, é uma ideia que vai se construindo. E hoje em dia nós temos essa ideia de turismo, né? Que é a ideia de uma viagem de formação, a ideia de a viagem de formação era ir a Roma, e não era ir à Grécia, depois a gente fala por quê, porque a Grécia, ela era selvagem, né? Considerada oriental, né? A Grécia estava sob domínio oriental, né? Então você ia para Roma para conhecer a antiguidade, para conhecer a cultura latina. Você ia visitar a cidade de Roma, mas você não ia, por exemplo, para, sei lá, você não vinha para o Brasil fazer turismo no século XVI, XVII, até porque você ia morrer, né? Então, e aí, como essa ideia vai se construindo, a ideia de formação, né? Então, hoje em dia, o aluno que vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos, né? Enfim, por muito tempo, essa ideia era os pintores, os artistas, ou seja, as pessoas que têm como fazer intercâmbio, elas iam estudar, elas iam se formar em Roma. Depois, elas iam se formar em Paris, né? No século XIX. Agora elas vão se formar nos Estados Unidos. Então você tem essa ideia de você ir ao lugar. E ela vai falar depois ainda de uma outra construção que tem a ver com essa construção de paisagem. Você ir agora a lugares inóspitos, né? A lugares que seriam, do ponto de vista da noção de locus amenus, essa natureza tempestuosa, infernal, né? As pessoas irem visitar vulcão, lugares agrestes, de passear no deserto, fazer safari, né? Aquela coisa horrorosa, vocês já viram isso? Que o povo vai visitar a favela? Ai, eu acho que deprimente. Mas vai, então, você ter essa coisa assim, né? Ela não fala disso, mas assim, o safari já é isso, né? Você vai ver uma natureza em miniatura, e isso vai se tornando muito comum no século XX, né? Até chegar nessa nossa noção, assim, de turismo, né? Só fechando mesmo, né, para concluir um pouco o papo, eu acho que vai ter ainda um evento, inclusive vai reabrir, depois eu mando para vocês, se vocês quiserem mandar textos, que é sobre estética e viagens, né, que é um grande evento do GT de estética, que ia acontecer aqui em Brasília, só que não é organizado pelo Departamento de Filosofia, que legal. É organizado pelo Departamento de Filosofia de Goiânia e pelo Departamento de Arquitetura, porque o nosso departamento praticamente não tem estética, né? Mas enfim, mas aí eles convidaram a gente, né, para participar, e eles vão discutir exatamente essa questão, a noção de viagens, né? E uma das tópicas era a noção de turismo, né? Como que se constrói a noção de turismo, né? Enfim, que é muito interessante, é contemporânea. Enfim, como é que você constrói essa noção de jovens, eu não sei se vocês fazem turismo, né? A gente só consegue, a gente que não é muito rico, só consegue fazer turismo desse mesmo depois que ficou velho, né? Mas assim, eu fui para Patagônia, alguns lugares que são extremamente turísticos, né? E você vê aqueles jovens de todos os lugares do mundo, lindos, maravilhosos, que nem te olham na cara, né? Porque
nada pior do que não ser jovem para eles, e ainda por cima ser latino-americana, credo, e ainda por cima falar português e falar mal espanhol, nossa, não queriam nem olhar. Eles só falavam inglês ou alemão. E eles têm, o turismo é uma espécie de profissão, né? Assim, eu achava muito legal, era uma diligência, assim, então as pessoas, elas têm comidas especiais, e roupas, e troços para andar, e papapá, e aquilo é profissionalizado, né, assim, sabe? Assim, né? Para subir a montanha, para ir não sei aonde, para atravessar não sei o que ninguém atravessa, o que é uma coisa interessante, mas se você pensar também como é uma construção mental, né? Turismos em zonas de guerra, pois é, a da Débora Danovski, isso mesmo. A Débora Danovski e o Viveiro de Castro, eles são casados, né? Eles escreveram, a Débora Danovski, ela é filósofa, e o Viveiro de Castro é antropólogo. E aí eles escreveram esse livro, que é bem interessante, Ensaios, eu vou achar aqui, tem a ver com a noção de paisagem, embora em outro contexto. Eu ia colocar aqui no curso, eu li e achei que não tinha nada a ver. Eu vou achar o nome, peraí. Ó, achei. Agora só tem que achar onde vocês estão. Onde é que vocês estão, meu Deus do céu? Aqui. Onde vocês estão? Agora eu não acho nunca mais, tá vendo? Gente, onde vocês estão? Ah, estão aqui embaixo. Oi. É isso mesmo. Há Mundo por Vir, ensaios sobre os medos e os fins. E é um texto que fala, na verdade, não é recente, mas serve muito para falar de agora, fala dos vários modos de conceber o fim do mundo. E aí há esse modo da não mediação, então o homem desaparece, a natureza continua por si mesma, a ideia da hipermediação. Na época eu li, achei que não tinha nada a ver, hoje em dia, se eu tivesse colocado, por causa da questão da pandemia, tem tudo a ver, né? Porque a gente está um pouco nessas construções também, né? Da nossa relação com a noção de natureza, né? Que natureza é essa, mediada ou não. Enfim. Mas aí é bem legal esse livro, assim. Mas é bem fora do que a Cancela está colocando. Vai exatamente tentar pensar esse novo realismo metafísico, que vai pensar a natureza como uma substância em si mesmo, sem necessariamente essa mediação conceitual, essas questões todas que são colocadas aí por essa nova metafísica que eu conheço muito pouco, mas que exatamente colocariam um questionamento a esse modo de pensar que a gente colocou aqui, de que que Hegel teria colocado também nos termos dele. Nós achamos a natureza bela porque nós experimentamos a natureza a partir de uma noção de arte. Senão ela é indeterminada, senão eu não vejo, né? Então, só fechando aqui, eu acho que eu já citei isso, mas no livro da Virginia Woolf, o Orlando, ela simula um momento em que ela vai viver, ela se transforma em mulher, tá? Enfim, o Orlando, e ela vai viver entre ciganos. E aí porque ela quer escapar exatamente dessa hipersensibilidade estética. Então ela vai viver a vida rústica do cigano, só que ela diz que ela a personagem, é sempre perpassada pela necessidade de belo, do belo. E ela diz, mas o cigano sequer tinha uma palavra para isso. E aí, quando eu queria dizer que alguma coisa era muito bela, tipo um pôr do sol, a única palavra que eu encontrava na língua deles, claro que ela inventou, tá? Era bom de comer, porque era a única palavra que eles conseguiam dizer, porque uma coisa era muito boa, é bom de comer. Porque essa ideia de que eles não tinham, então, esse sentimento da paisagem. E aí ela vive com eles um tempo, dentro dessa inestesia, né, nessa falta de estética, nessa, né, ela que é da hiperestesia, ela vive a não estesia, e aí ela deixa esse grupo de ciganos, mas enfim, claro que ela não existe esses ciganos, ela inventou exatamente para inventar esse contraponto, eu acho bem interessante essa construção, mas como ela põe, então é um pouco essa questão que a Canquelan põe para a gente.
Professora, Diga. eu estava querendo complementar a pergunta do Rafael, quando ele cita página 13, 14, é um texto pequeno. Como aqui, o que se pode ver é a paisagem pintada, é a concretização do vínculo entre os diferentes elementos e valores de uma cultura, que oferece uma ordem à percepção do mundo. Pelo que eu entendo bem, o Rafael falou sobre a questão da ordem, mas eu acho que eu vou um pouquinho além. Pelo que eu entendi, ela diz o seguinte, que nós temos referências, seja essas referências pinturas, postais, quaisquer que sejam essas referências culturais, e que nós ordenamos essas referências culturais para poder descortinar a paisagem que, por sua vez, descortina a natureza. E, no outro momento, acho que lá na introdução, ela diz que quando nós vemos um quadro ou uma paisagem de um país estrangeiro, de uma cultura estrangeira, nós não só vemos essa paisagem, como nós vemos, ou pelo menos nós imaginamos, o modo de ser daquelas pessoas, a vida cultural daquelas pessoas, ou seja, nós tentamos construir, a partir daquela paisagem, as pessoas e o modo de vida daquelas pessoas. Uhum. E logo depois ela diz, mas se nós nos transportarmos para a nossa realidade, para o nosso país, para a nossa paisagem, isso para a gente seria inadmissível, que uma paisagem pudesse descrever o nosso modo de ser, o nosso mundo, a nossa cultura, etc. Isso é interessante. Na verdade, essa parte está fora desse A Forma de uma Gênese, né? Na página 14, né? Está um pouco antes. Então, essa questão um pouco que ela fala, a gente podia pensar nela vendo aqueles quadros do Eckhout, não sei se vocês se lembram, que ele vai ver a paisagem americana povoada de pessoas que também estão ali na forma paisagem, porque elas estão ali como uma espécie de elemento circunstanciador. Se um índio pintasse e fosse a Holanda, talvez ele fizesse a mesma coisa com o holandês, né? Então ele pintaria esse holandês como uma figura estranha, né? Por exemplo, né? Mas ali está invertido. Quem é o exótico e que faz parte, portanto, de uma determinada paisagem é o negro, é o mestiço, é a Índia Tupinambá. Então, um pouco essa ideia da construção da paisagem e da figura que habita essa paisagem como o outro, que tem a ver com um termo, que é esse termo que ela recupera aqui, que é a noção de pitoresco. A noção de pitoresco também, ela diz respeito àquilo que eu gosto de ver pintado, mas não quero próximo a mim, num certo sentido. Que é uma noção que surge na pintura quando os pintores começam a pintar assim, você vai pintar uma casa em Nápoles, toda pobre, toda caindo aos pedaços. É pitoresco, mas eu não quero habitar essa casa. Num certo sentido, assim, é uma espécie de atração e repulsa. Então, eu acho que é um pouco essa questão. A paisagem, ela é o que não é o sujeito, né? Então, aquele sujeito que habita a paisagem, compõe a paisagem, ele circunstancia essa paisagem, ele é visto com distância, um pouco nesse sentido. A gente não se vê, quando se vê a si mesmo frequentando o seu lugar, não se vê como essa figura circunstanciadora de uma paisagem, um pouco nesse sentido, né? Que legal. Que tem um pouco a ver, embora eu preciso retomar, porque eu preparei mais a partir das formas da Gênese, né? A minha apresentação. Mas tem muito a ver com essa questão de pensar a paisagem como uma espécie de separação, né, do homem e da natureza. Você vê a natureza como um outro, né, como uma espécie de alteridade. Se você for pensar também, uma coisa que a gente estava meio que trabalhando lá nas oficinas tal, da cidade, é muito difícil que as pessoas que habitam uma cidade ou um determinado lugar da cidade, que elas vejam essa cidade como tendo algum tipo de elemento interessante para outras pessoas. É preciso que você mostre para elas, olha, que interessante isso aqui, né?
olha que interessante, olha, aquilo ali gostei muito. Então, você faz a pessoa ver, né? Como se você distanciasse a pessoa do seu próprio lugar, né? Você separasse, vamos dizer assim. Que é um pouco a ideia de paisagem, essa ideia de separação. Se a gente for recuperar a ideia de que a paisagem é um produto do Renascimento e que tem a ver com essa construção de uma visão à distância, né? Um pouco essa questão, eu acho que dá para recuperar. E aí, recuperando para o nosso caso, a visão da América como uma grande paisagem, né, que é habitada por pessoas, por habitantes que fazem parte dessa paisagem, volta um pouco àquela questão da figura do indígena como uma espécie de terra a ser conquistada e de uma figura sacrificial. É como se ele estivesse incorporado a essa natureza, né? Da qual eu sou um elemento estranho, eu, o europeu, né, que está vendo a natureza. Então, acho que teria um pouco também essa ideia da paisagem, né? Não sei se fica claro, eu acho que quando a gente for mais para o específico, lá para as visões do paraíso, acho que talvez fique mais claro esse elemento de construção da alteridade que a paisagem permite, né? Então, você pensar, o Bolanhos diz, né, que o Chile é um lugar que não sabe se é país ou paisagem, né? E é difícil entender um pouco essa questão, mas é um pouco essa questão, né? É uma tripinha, assim, né? Se é país ou paisagem. Com dois ambientes absolutamente diferentes, a Patagônia e o deserto, né? Um para cima, um para baixo, que são paisagens aterradoras, né? As duas, né? Os dois lados. Aliás, fechando agora o fim do começo, tem um filme muito bonito que eu coloquei aí para vocês, que chama, que depois a gente vai ver no final, que fala um pouco dessa questão do Chile como paisagem. São dois filmes, na verdade, eu só coloquei um. Mas tem um que fala do deserto do Atacama e o que fala da Patagônia. Eu coloquei só o da Patagônia, que chama o Botão de Pérola, o Botão de Madrepérola, né? Porque, na verdade, a tradução aqui ficou o Botão de Pérola, que vai falar exatamente dessa grande paisagem, né? Desse grande vazio que se descortina para nós, né? Também, enfim, um pouco essa questão. Não sei se vocês têm mais alguma questão aí para a gente fechar, assim, porque eu tenho medo de perder a aula, como sempre. Então, fechando agora, só voltando aos elementos circunstanciadores da nossa aula, elemento circunstanciador é uma coisa que só o meu orientador Leon falava, mas tipo um castelo que vai circunstanciar a cena que ela está acontecendo do lado do castelo, que é uma coisa da Idade Média. Mas, voltando, então, ao começo, quinta-feira, então, eu vou deixar esse PowerPoint comentado para vocês, tá? Que é um PowerPoint sobre as imagens, principalmente da parte final que a Canquelan tá colocando, e vou também, então, comentar os fóruns. Então, eu queria que se vocês tentassem terminar, vamos fazer assim, quinta e sexta, vai? Porque assim eu dou mais um tempinho para vocês, porque aí eu vou comentar, e aí a gente fecha um pouco esse fórum para abrir outro, tá? Assim, porque senão eu também, assim, eu fico esperando vocês escreverem e também nunca comento, né? Então, e aí se eu fizer outro, eu não vou dar conta de comentar. Eu acho que também se vocês escreveram é para a gente montar ali um debate, né? Eu já li praticamente tudo, mas eu queria comentar também, né? Então, de a gente ficar, esses são a aula de quinta-feira, então, é o vídeo e esse comentário que eu vou fazer para vocês. Então, não é vocês que têm que fazer alguma coisa na aula, sou eu. Eu vou comentar esses posts, esse fórum. E aí vocês podem ir lá ler o que eu comentei também, né? Não vou comentar assim, você é um burro, não sabe nada, não. Mas assim, não, esse tipo de comentário que eu nunca faço, claro, eu só vou fazer no particular, tá? Quer dizer, no particular pode chamar de burro. Você não entendeu nada, você não sabe onde você tá. Nossa, nunca fiz isso na vida. Mas tem professor que faz, né? E a galera gosta também, né? Vocês gostam, não é? Tipo, a educação pela pedra, né? Nossa, tem os professores que eu tenho medo de falar coisa, porque eu tenho medo do que eles vão falar, então imagino vocês. Bom, gente,
Então... André é um pouco assim, né? O André é um pouco assim. Agora não pode, porque tá gravando, senão eu falava, assim, mas eu lembro que eu ia esperar o André, né, para pegar uma carona com ele, às vezes, né, aí eu esperava na porta, minha aula acabava, eu ia lá esperar na porta, aí saía os alunos, aí saía um, parecia que tinha sido espancado, aí saía outro meio perdido, assim, batendo na parede, falei, nossa, o que acontece nessa aula? Aí todo mundo meio assim, mas enfim, então, gente, já falei que não devia aqui, como é que faz para gravar? Alguém desliga? Eu tenho medo. Bom, eu não sei. Ninguém sabe? Uhum. Porque se eu apertar aqui e parar de gravar, o que